Levítico 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Ele sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e estofo, carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o hisopo e os molará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes e sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da tenda por 7 dias. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano e 3 dízimas de 1 efa de flor de farinha, para a oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote, se faz a purificação, apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar de uma mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto e o oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e esse será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares,
e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais será um para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a porta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa e examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede. Então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa. Ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspadas a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se estiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará todo para fora da cidade e a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa
lavará as suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e, examinando se a praga na casa não tiver estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro e estofo carmesim e esopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre água correntes. Tomará o pau de cedro e o esopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e a aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o esopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa e ou imunda. Esta é a lei da lepra.